A maioria esmagadora dos cristãos reconhece Miguel como um chefe dos anjos, mas um anjo. Nós, adventistas, temos uma posição bem diferente a respeito de Miguel, uma posição que, infelizmente, muitos consideram herética, mas eu peço a bondade da atenção de vocês para vocês verem que esta posição, na verdade, embora pouco aceita, é a verdadeira. E por que eu diria? Porque eu sou adventista, então eu chamo de verdadeira porque é? Não. Eu não teria vergonha em dizer se eu pensasse que essa posição está errada. Mas lembram o que eu disse para vocês, melhor dizendo, que a Bíblia se faz comparando textos com textos? Então eu pego um texto, comparo com vários outros livros e eu chego então à posição de uma doutrina. Ao longo de todo o período cristão, como Miguel foi chamado de arcanjo, como príncipe, então adotou-se a possibilidade de que estava se falando de um anjo com poder de um principado, mas não mais do que isso, certo? O problema é a descrição de Miguel. A descrição dele e o poder que ele sustenta não são de um anjo. O próprio nome dele é um nome que exclui a possibilidade de ele ser um anjo, tá? E quem seria Miguel, então? Primeira coisa, vamos à etimologia do nome. Miguel, aquele que é igual a Deus. Opa! Mas espera aí, o tempo todo falamos em Miguel, arcanjo, arcanjo. Estamos falando de Deus ou de arcanjo? Estamos falando aqui o que os teólogos chamam de teofania, ou seja, uma manifestação de Deus aos homens. Então, ao longo do Velho Testamento, principalmente os livros de Moisés, nós temos uma grande teofania, que é o anjo do Senhor. Apesar do nome anjo do Senhor, é Deus manifesto à semelhança de um homem, para se comunicar com o homem. Então, o anjo do Senhor apareceu a Moisés, o anjo do Senhor apareceu a Josué, o anjo do Senhor apareceu a Manoá, pai de Sansão. Mas não se tratava de um anjo. Foi relatado como anjo por causa da sua aparência física, mas claramente era uma teofania, uma manifestação divina aos homens. E eu considero aqui que Miguel é mais uma teofania. Por quê? Começa pelo nome. Miguel significa aquele que é igual a Deus. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Gravem a roupa, linho. Os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele tinha um cinto de ouro. E o seu corpo era como berilo. Se vocês quiserem jogar no Google, vocês vão ver que o berilo é uma pedra que vai desde a aparência do amarelo até o verde, dependendo da lapidação dele. Mas ele tem um brilho um tanto amarelado, certo? O seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. Bronze. A voz de suas palavras era como a voz de uma multidão. Olhem essa descrição interessante e vamos comparar com outras. Esta é a descrição de Miguel em Daniel 10. Agora vamos ler a descrição que Ezequiel tem. Mas espera aí, Ezequiel não foi aquele que descreveu o trono de Deus e os anjos da categoria de serafins? Sim, mas no final do capítulo 1, ele descreve o próprio Deus. Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, cabeças de quem? Dos serafins, se vocês lerem os versos anteriores. Havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Via como cor de âmbar. Lembra o berilo, que eu falei que tinha um brilho amarelado? O âmbar também tem uma pedra de cor amarelada. Olha só a coincidência, ou não. Com uma aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima. O rosto que Daniel descreveu era como fogo, e aqui Ezequiel está descrevendo esse ser como fogo dos lombos para cima.
e o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Epa, já não está parecendo tanto. Daniel descreveu como bronze, mas o bronze também dá um aspecto, um brilho, um tanto amarelado, amarelo rosado, né? Como o aspecto de arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele tinha o arco-íris ao redor dele. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Opa, mais uma coincidência, ou não? Daniel caiu sobre o rosto em terra moribundo, sem força. Ezequiel também caiu sobre o rosto em terra, sem força. Por fim, vamos ler a descrição de Apocalipse de João. João estava olhando o templo numa visão e ele olhou 7 castiçais, as 7 lâmpadas do templo de Moisés. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido, né, até os pés de uma roupa comprida. Que roupa comprida é essa? A roupa de linho, a roupa que o sacerdote vestia e que o nosso sumo sacerdote, Jesus, também veste para interceder por nós. Cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Nossa, a mesma figura que Daniel vira. Um cinto de ouro abaixo do peito. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Daniel viu que este ser tinha uma chama de fogo nos olhos, e João também. Os seus pés, semelhante a latão reluzente. Latão? Mas espera aí, a variação da descrição é a mesma, porque Daniel viu os pés dele semelhante ao bronze. E aqui João já está descrevendo como latão, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Voz de muitas águas, voz de uma multidão. Estamos falando da mesma descrição, mas cada um deu o seu toque pessoal na descrição. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Aqui a descrição bate, tanto Daniel quanto Ezequiel e João estão descrevendo o rosto como o sol, quando na sua força do meio-dia resplandece. E por último, quando João viu, caiu aos pés dele como morto. Eita! Nós estamos tendo, com pequenas variações da descrição observador dependente, Daniel, Ezequiel e João descrevendo o mesmo ser. Qual a diferença entre Daniel, Ezequiel e João? João convivera com Jesus 3 anos e meio. Quando ele olhou este ser, ele viu que era Jesus. Ele olhou, nossa, estou vendo a Deus. Mas espera aí, Deus se parece com Jesus? É Jesus. Eduardo, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a figura de Daniel 10, Ezequiel 1 e Apocalipse 1 são a mesma? Mas em Apocalipse 1, João está descrevendo Jesus. Sim, é o que eu estou querendo dizer. Miguel e Jesus são o mesmo ser. Não, peraí, Eduardo, tem alguma coisa errada. Miguel é o chefe dos anjos. Um anjo, chefe dos anjos. Jesus é Jesus, o Filho unigênito de Deus. Eu estou querendo dizer que eles são a mesma pessoa. Mas e o fato dele ser chefe dos anjos? Sim, eu estou querendo dizer que o chefe dos anjos é o próprio Jesus. Isso o torna um ser criado? Não. Isso o torna um anjo? Não. Como é possível que Miguel e Jesus sejam o mesmo ser? Vamos avançar. Em Gênesis 3, 14 e 15, o próprio Deus faz a primeira profecia, algo que lidamos ao longo de todo o livro de Daniel por causa da promessa do Messias. Vamos recordar essa promessa? Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, ou seja, a serpente tinha feito Adão e Eva pecar, maldita serás por mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Vamos parar um pouquinho, porque isso exige interpretação de língua portuguesa.
Deus está pondo inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a semente da mulher, tua semente, e a semente da serpente. Tá? A semente da mulher, tá? Esta, tua semente, esta, vai ferir a cabeça da serpente. E você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Por que é importante isso? Ao longo de séculos, a Igreja Católica descreveu por meio de uma iconografia, ou seja, uma imagem, Miguel, o arcanjo, pisando a cabeça da serpente. O que tem de errado com esta iconografia? Só um pequeno detalhe. Realmente, né, o Messias pisaria a cabeça da serpente, a semente da mulher, certo? Mas é o Messias quem pisa a serpente, não é um anjo. O que tem de errado aqui é a descrição de um anjo pisando a cabeça da serpente. Não é um anjo que pisa a cabeça da serpente, é o Messias, certo? Essa discussão, a primeira vez que eu tive foi com a minha esposa, e já faz exatos 10 anos. Foi em 2011, nós estávamos na cidade de Uberaba, e eu estava prestes a realizar a prova do ATLS, que é o Programa de Suporte Avançado ao Trauma, para atendimento dos pacientes. Então, no ambiente, havia uma estátua de Miguel Arcanjo. E eu aproveitei a iconografia para mostrar para ela essa situação. Quem esmaga a cabeça da serpente? Ela, o Messias, Jesus. E por que essa imagem mostra um anjo esmagando a cabeça da serpente? E ela ficou confusa. E eu disse, porque Miguel e Jesus são o mesmo ser. E é Jesus quem esmaga a cabeça da serpente como Messias. Ela disse, eu nunca ouvi falar disso. Eu disse, normal. A maioria considera, a maioria das igrejas, tanto as católicas, romana, ortodoxa e as protestantes, considera que são dois seres separados. Mas não faz sentido. Em Gênesis é dito que a semente da mulher esmagaria a serpente. E nós temos algo pior do que essa iconografia católica acontecendo atualmente. Os jesuítas estão colocando como a mulher esmagando a cabeça da serpente. Não é mais a semente da mulher, mas a própria mulher que esmaga a cabeça da serpente, Maria. Então eles estão adulterando mais ainda o texto bíblico para fugir da interpretação messiânica e rebaixar a Jesus de sua posição messiânica. É horrível o que está acontecendo, tá? Nunca foi prometido que um anjo esmagaria a cabeça da serpente, e sim o Messias, semente da mulher. Apocalipse 12, 7 diz, e houve batalha no céu, ou algumas traduções dizem guerra. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja bem que quem está à frente do exército celestial, como arcanjo, o fato de chamá-lo de arcanjo, Eduardo, não quer dizer que ele é um anjo, não. Vamos dividir a palavra arce, anjo. O que é o arce em grego? É chefe. Então, Miguel, arcanjo, Miguel, chefe dos anjos. Não necessariamente ele é um anjo, e sim o chefe. Tá? É a mesma raiz da palavra arcebispo. Então, arcebispo é um chefe dos bispos. Ah, mas o arcebispo também é um bispo. Sim, também é um bispo. Mas não necessariamente ele deveria ser bispo para ser chefe dos bispos. Aqui, não necessariamente o arcanjo é um anjo. Tá? Jesus é o chefe do exército celestial. Ou vamos utilizar aqui a palavra hebraica, Miguel, aquele que é igual a Deus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ora, olhem como isso se linka a Gênesis 3. Né? Então aqui o dragão está sendo identificado como a antiga serpente e como o diabo ou Satanás. 4 nomes deles. E em Gênesis,
A semente da mulher brigaria contra a serpente. Então, desde o céu, Miguel briga com a serpente e no mundo terreno encarnaria como a semente da mulher, continuando a guerra contra a semente para, por fim, esmagá-la. Mais um argumento a favor do fato de Miguel e Jesus serem o mesmo ser. Jesus tem múltiplos nomes. Nós o conhecemos por Jesus porque, quando estava para nascer, Gabriel orientou Maria que o nome do filho dela deveria ser Jesus. E o que significa Jesus? Jeová Salvador. Interessante. Então, Jeová Salvador é o nosso Deus, Jesus. Então, Isaías, o evangelho, por assim dizer, de Isaías, fala o seguinte, em duas profecias messiânicas, Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Em Isaías 9, vários nomes atribuídos ao Messias são dados. Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. O que está sobre os ombros desse Messias? O principado. Em Daniel, Miguel é chamado de príncipe. O principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Onde aparece esse nome pela primeira vez? Os pais de Sansão são os primeiros a receberem esse nome da parte de Deus. Quando eles perguntam ao anjo do Senhor o nome dele, o anjo do Senhor responde a Manoá e a sua esposa, por que perguntam pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então eles perceberam que não estavam falando com um homem nem com um anjo, estavam falando com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus é um ser de múltiplos nomes que revelam o seu caráter. Miguel aqui não é um ser, mas um atributo de Jesus. Vocês estão me entendendo? Nós podemos chamá-lo seja de Miguel, antes de sua encarnação pelo ventre de Maria, maravilhoso antes de sua encarnação pelo ventre de Maria, príncipe, principado antes de sua encarnação pelo ventre de Maria, e podemos chamá-lo após a encarnação do ventre de Maria de Emanuel, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus. Entende que são múltiplos nomes do mesmo ser? Respondendo então às dúvidas que podem ter surgido na cabecinha de vocês. Jesus é um anjo? Não. Jesus é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Miguel é um anjo? Não. É um dos múltiplos nomes de Jesus. Miguel significa a igualdade que Jesus tem com o Pai. Jesus e Miguel são o mesmo ser? Creio que sim. Quem era Miguel? Era Jesus pré-encarnado. Significa que ele era uma criatura? Não. Criador, unigênito, derivado do Pai, mas não criado. Então, discordando de absolutamente todos, católicos e irmãos protestantes, Jesus e Miguel são o mesmo ser, mas Deus Filho. Discordando de Testemunhas de Jeová, não é um anjo, é Deus, nosso Deus e nosso Salvador. Apenas este é outro nome para ele. O que eu recomendo a vocês? Assim como os cristãos bereanos, Paulo os elogia nos Atos dos Apóstolos porque eles não se contentavam com o que ouviam, nem do próprio Paulo eles não aceitavam uma doutrina goela abaixo só porque era Paulo quem tinha dito, ou Pedro, ou qualquer dos apóstolos, e assim que eles ouviam uma doutrina, eles iam à palavra de Deus pesquisar. Então Paulo os elogiou porque tudo que eles ouviam, eles iam à fonte, às escrituras, pesquisar por si mesmos. Vocês são tão capazes quanto eu. Eu não estou acima de nenhum de vocês. Encerrem esse vídeo, orem a Deus, peçam a luz do Espírito Santo e vão ler.
Se vocês têm dúvidas do que eu disse, comecem lendo os 3 textos que eu propus, Daniel 10, Ezequiel 1, Apocalipse 1. Vocês vão ver que a descrição de Miguel por Daniel é a mesma descrição de Deus por Ezequiel, que é a mesma descrição de Jesus por João. Estamos falando do mesmo ser, apenas com nomes diferentes que refletem o seu caráter. Deus abençoe a todos.